No Brasil, ao tu não ter a figura do primeiro-ministro, digamos assim, né, como muitos países da Europa, a gente acaba personificando muito as figuras presidenciais, né? Então, o próprio presidente, a figura do governador, a figura do prefeito, e democraticamente, tá? Não é por menos que dentro da própria Constituição, lá quando ela enumera os poderes, tá? Ela cita nesta ordem, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, que é uma ordem de importância. O legislativo, ele é o representante do povo, o poder vem do povo, né? Então, por isso que, historicamente, sobretudo a partir da Revolução Francesa, né, esse ideário de repartição dos poderes vai ter um protagonismo do poder legislativo. E isso nas três esferas, no nosso caso, né? Estadual, federal e municipal. Mas a cultura que se estabeleceu, e eu digo que a gente flerta muito, até muitas vezes, com o autoritarismo, tá? É centralizado numa figura apenas, que não é a protagonista. Porque, claro, né, o presidente, o chefe do executivo em geral, né, e aí governadores e prefeitos, ele tem a função de desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Mas muitas dessas políticas, né, elas nascem do próprio poder legislativo. Ou seja, o poder legislativo, ele tem um poder que é dirigente. Então, eu acho que o povo, digamos assim, na sua regra, a maioria, né, ela erra em focar tanto no executivo ou no chefe do poder executivo e às vezes nem tanto se comprometer com a figura do vereador. E dentro do contexto da democracia, a figura do vereador, a figura do deputado, a figura do senador, a figura do deputado federal, ela era para ser a mais relevante, porque isso está dentro da nossa história constitucional. O papel do legislativo é produzir as leis, que é a sua função típica, mas também fiscalizar o executivo na execução, muitas vezes, das leis, na execução das suas políticas e também nas questões orçamentárias, né? Também um dos grandes papéis do próprio legislativo é votar a lei orçamentária, né? E aí dar as prioridades que precisam ser levadas em consideração, considerando a proximidade que ele tem com a comunidade, né? Então, eu penso que é muito nesse caminho, assim, né? E também, assim, e aí eu apontaria, né, sem qualquer risco de elitismo, digamos assim, né, se pudesse dizer dessa forma, que as pessoas que ocupam esses cargos, elas precisariam ter mais preparo, entendeu? Eu acho que não basta apenas uma vontade de participar, tá? É legítimo, tá? Ou seja, a Constituição assegura isso, mas eu acho que para que a gente possa crescer realmente do ponto de vista social, de desenvolvimento e, sobretudo, no caso da nossa comunidade, infraestrutural, a gente precisa de uma visão mais qualificada em termos tanto de legislativo quanto de executivo. A gente tem um portal da transparência, onde a gente pode fiscalizar boa parcela, né, dos atos do poder legislativo e também do executivo, né? E para eu que não sou tão leigo assim, né, a gente vai procurar essas informações e não entende muitas vezes de como aquilo está realmente tramitando ou o que se quer atingir com muitas das coisas, né? Por exemplo, eu fazendo uma análise superficial em relação aos atos do Legislativo em 2024, tu tem um grande protagonismo de coisas que não são tão relevantes, está dentro do papel, mas não são relevantes, né? Nomeação de ruas, né? Nomeação de escolas, né? E nem tanto algo que seja construtivo, né? Que a gente possa dizer, olha, em relação ao lixo, em relação às ruas, em relação à estrutura, à mobilidade da cidade. Então, quer dizer, tu vê uma coisa e outra. E outra coisa que me chamou a atenção, por exemplo, de projetos de lei de vereadores no ano de 2024, dos 22 projetos que eu consegui enxergar ali, 9 eram inconstitucionais. Essa ausência de conhecimento das competências locais, né, ou até mesmo das competências suplementares em relação ao executivo federal e estadual, né? Então, quer dizer, muitas vezes do que aparece em termos de propaganda política, né, cria para determinadas comunidades essa falsa compreensão do que o candidato poderá fazer
ou se aquilo está dentro das atribuições. Até falando nisso, tu falaste dos nomes de rua, tem votos de louvor, tem várias dessas... Sim, tem. Né? Moções. Né? Isso. Mas isso não vai um pouco da limitação até legislativa que o vereador tem, porque são assuntos restritos que um vereador pode legislar, né? Claro, ele tem as suas competências constitucionais e tem as suas competências suplementares residuais. Mas eu acho que mesmo que a atividade típica dele seja legislar, tá? Eu acho que falta um senso, digamos assim, mais comunitário, tá? Que possa realmente evidenciar uma identidade da nossa comunidade, certo? Porque muitas vezes tu vai em outros lugares, tá? E nós não vamos nominar por comparação, né? Mas para quem tem a oportunidade de passear, de viajar, a gente nota que às vezes comunidades muito menores, economicamente menos potenciais que a gente, tá? Não tem uma identidade muito mais destacada que nós mesmos, tá? Ou seja, existe um caminhar em prol daquela comunidade. Então eu noto o Rio Grande assim em particular com pouca identidade, tá? Óbvio, nós temos algumas referências e talvez a maior delas, para quem nos pergunta sobre a nossa cidade, é o Porto, não há dúvida nenhuma. Mas a gente nos falta muito em termos de que o Porto olhe para dentro da cidade também, né? E que não olhe simplesmente a partir daquela região industrial, mas que olhe um pouco para dentro da cidade, identifique dentro da cidade uma cidade que mesmo que tenha um grande PIB, né? Isso muitas vezes não se reverte para o próprio desenvolvimento da cidade como um todo. Então acho que esse desenvolvimento é preciso, assim, né? E os vereadores têm um grande papel de desenvolver essa identidade. E como tu achas que a gente pode combater, assim, essa visão, às vezes, de votar num amigo, num conhecido, ou votar achando, ele me ajudou a conseguir um emprego, ou me fez um favor, essa troca de favores, essa... Claro, isso está na cultura, né? Que a gente, historicamente, do Brasil, acabou desenvolvendo, né? Mas eu tenho, né? Digamos pela formação que eu tenho, né? E também não é por acaso isso, né? O nome daquilo que o prefeito e o vereador desenvolvem é um mandato, né? O que é um mandato dentro do direito? O mandato é uma procuração, certo? Então, é um raciocínio do tipo assim, né? Para quem você dá uma procuração, certo? Normalmente a procuração é dar poderes para alguém que possa te representar. E normalmente é alguém de confiança, né? Então, é isso que a gente tem que olhar para o nosso vereador. Ele é uma pessoa da tua confiança, do ponto de te representar enquanto povo, né? Enquanto unidade, enquanto aquilo que representa os interesses da tua região, do teu local, da tua comunidade, né? É essa identificação que a gente tem que estabelecer. Não é a do favor, não é a da contrapartida, né? É realmente uma questão de outorga de poderes, né? Então é uma relação de íntima confiança. É como eu digo, assim, né? Muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Isso é uma tradição da nossa cultura político-social, né? Ou seja, muitas vezes a gente vai ter pessoas que não têm nenhuma identificação com o povo nenhuma identificação, mas eles, afinal de contas, eles acabaram majoritariamente estando lá. Então, quebrar essa cultura não tem sido fácil. E hoje a gente também tem um outro agravante importante, que é o surgimento dos outsiders, né? Que são aqueles que nem políticos são, mas que têm nessa questão política uma oportunidade de arregimentar pessoas, né? Com mais facilidade. E usar essa questão de ter outsider como uma coisa boa. Exatamente. Isso também eu acho que é um prenúncio de uma ruptura, assim, de natureza democrática, sabe? Porque a política faz parte da sociedade, né? E essa representação se dá por meio dos mandatos, certo? E quando tu não consegue enxergar que você não tem intermediários e que você pode acessar diretamente, né, ou que você não pode colocar pessoas que não estão preparadas, isso é um tiro no pé em termos democráticos.
Eu entendo, assim, né? Óbvio, uma né? crise, na verdade. É uma crise, claro. Eu entendo como cidadão, né? Muitas vezes a nossa falta de referência, o nosso desgosto em relação à própria política, tá? Mas se a gente acredita na democracia, se a gente acredita na Constituição, pelo menos por meio desta Constituição, não há como não ser por meio da política. Então a gente tem que tratar realmente de nos melhorarmos culturalmente para a importância da democracia, não só em relação, assim, né? Que é meramente procedimental ao voto. Eu vou lá e vou votar, vou exercer cidadania. A cidadania ela é mais complexa do que isso, né? Está realmente em eleger, mas também está em fiscalizar, está engajado, buscar cobrar por aquilo, né? E saber que daqui a 4 anos esse mandato termina, né? O que também eu acho um grande problema da nossa democracia, né? Essa repetição de mandatos, né, consecutivos, seja em relação ao executivo, seja em relação ao legislativo, também não tem se afigurado como produtivo. O legislativo acontece, né? Tem vereadores Sim. que ficam 5, 6. Sim. Por que tu achas que isso não é produtivo? Porque, na realidade, a gente precisa oxigenar, né? 2 coisas, né? Primeiro, não tornar a política como uma profissão, propriamente dita, eu acho que esse é um ponto. Tá? Também não acho salutar em qualquer organização, se nós pudéssemos enumerar, obviamente não faria isso aqui, né? Nós vamos ver que as pessoas que se perpetuam nos locais de poder não conseguem produzir boa gestão, tá? E ao não produzirem boa gestão acabam estagnando a própria evolução do desenvolvimento, da cultura, e aquilo fica simplesmente como uma forma de manutenção do status de poder, né? Eu acho que isso também é uma questão relevante. No momento em que você, primeiro, né, consegue criar políticas públicas que sejam estruturais e estruturantes, né, tu vai ter condição de proporcionar e cobrar melhores condições, tanto da iniciativa privada como do próprio poder público, né? Então, quer dizer, é uma relação de 2 mãos, certo? Eu não tenho dúvida que Rio Grande é uma cidade pobre, né? E muita gente leva em consideração a questão do PIB muitas vezes, né? Mas como eu digo, né? A relação muitas vezes das grandes empresas, principalmente as internacionais, é um dinheiro que não fica, né? Então acaba a comunidade sendo uma comunidade, mais das vezes, de assalariados ou de trabalhadores informais, né? É claro que muitas vezes é difícil o vereador localmente atuar nisso, né? Mas é que se não criar uma relação sinérgica de melhoramento das políticas do local, né? A nossa cidade, não só apenas por ocasião das enchentes, mas ela não é uma cidade que transmite perseverança, esperança, né? Ela é uma cidade cinza, é uma cidade muitas vezes suja, tá? E comparativo. Por isso que eu digo assim, né? É preciso muitas vezes as pessoas que representam as suas comunidades sair de dentro, oxigenar ideias, sair da nossa cidade, pegar essas verbas que muitas vezes são subsídios que são grandes para um vereador que só atua localmente, ou até mesmo essas verbas que eles recebem, e ver as experiências de fora e realmente buscar implementá-las internamente, né? A gente tem que sair um pouco dessa ideia do meio-fio, da varrição, da flor. É legal, né? Mas a cidade precisa mais, né? Faz muito tempo que a gente vive envolto aos mesmos problemas, né? Não consigo entender, por exemplo, a questão do lixo em Rio Grande, né? A questão do transporte coletivo, a questão da mobilidade urbana, que são problemas que são quase problemas geracionais da nossa comunidade, né? Não parece que num médio prazo, a gente vai conseguir resolver. E para melhorar isso, a gente não pode só pensar na eleição do prefeito, tem que pensar também... Ah, sim, né? É claro, é um componente da última década, né? Essa grenalização de política, né? Ela também tem sido um grande modulador dessa realidade estagnada, né? Porque aí não se entende a política como realmente uma construção para o povo, mas como uma disputa de poder, né? Então, quer dizer, vem todo aquele problema que eu falei no início, né? Então a gente precisa melhorar isso, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? O que a gente vai esperar para uma comunidade como a nossa, né? Não adianta ter uma universidade, não adianta ter um porto se isso internamente não se reflete, né?
Então, muitos dos candidatos dizem, nós estamos produzindo pessoas para fora. Sim, né? Internamente nós não conseguimos alocar essas pessoas, nem mesmo criar um ambiente que seja socialmente aceitável muitas vezes, né? Não estou dizendo que está tudo perdido, mas há problemas importantes, né, que são estruturais e estruturantes.